E é interessante, né, que esse trecho que o Abu Janra recortou do Heidegger, por mais que esteja fazendo uma crítica à modernidade, ainda trabalha com a ideia de decadência, que é uma ideia moderna também, né? A experiência da ruína, claro, não é só na modernidade que se vive isso, mas é muito ali importante, né? naquele escopo. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar, enfim, primeiro é recomendar fortemente um trabalho que a Maria da Glória, que é a nossa colega e amiga da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, está fazendo, né? Ela fez um podcast com a Natália Sanglar e a filósofa Catária Pitassi Fragoso, né? Se chama Humanas, episódio 1, Novo Vírus, Velhos Problemas. E elas estão falando fundamentalmente da questão de gênero, né? De como é que a experiência da quarentena ela afeta as mulheres diferentes porque elas são mais vulneráveis na vida do trabalho e elas são mais vulneráveis na vida doméstica também. Enfim, a minha intenção não é repetir o argumento delas, porque também não faz absolutamente nenhum sentido, né? Eu só estou falando para convencer vocês a ouvir, porque é realmente muito bom. E se você Basicamente, tivesse que apresentar a diferença entre crise e catástrofe? a catástrofe como exemplo, como evento, ela é uma grande irrupção, né? Do qual ela tem um caráter inesperado, que, dado pela sociedade de rede, amplia muito fortemente, ou expressa muito fortemente a interligação entre os diversos eventos. No caso, a globalização gerou isso pelo fluxo de pessoas. Para além disso, a catástrofe, eu acho que a catástrofe, no modo como ela é figurada nos espaços literários, por isso eu falei aqui da Svetlana Alexievich, mas tem outras obras que a gente poderia lidar com isso, ela está muito próxima disso que a gente tem chamado de novo normal. Estou lidando com a Svetlana não para pensar exatamente o evento de Chernobyl, nem a dimensão de oralidade, mas para essa ideia do novo normal, que é o nosso fato de que a nossa experiência de agora em diante terá que conviver com isso. Isso é muito forte nos relatos que lá estão no Vozes de Chernobyl. Agora que estamos e com isso teremos que continuar. Nós teremos que continuar com isso pelo menos até a vacina. Por esse mundo de um excesso de metáforas náuticas, né? Chegamos à primeira onda, à segunda onda, à terceira onda, que também dialoga com a mudança estrutural fruto dessa catástrofe. Se o desafio é pensar o conceito de catástrofe, sem que isso faça com que a gente fale, então a temporalidade é uma só, e assim a gente ignora as desigualdades sociais, né? Eu acho que vale a pena a gente lembrar o que é que produz, qual é o germe, né? Porque tem um princípio que é muito simples da gente entender, eu acho, espero que seja, né? O que tem uma lógica homogênea é a condição do opressor. A experiência de vida de quem transgride e resiste à opressão ela é plural e diversa. Mas o comportamento do opressor é que costuma ser um comportamento constante e perene. Por quê? Porque esse opressor se percebe como um sujeito universal. Como se falando de mim eu falo de todos. Por quê? Porque eu sou o humano. Eu aprendi tem várias imagens para falar sobre isso, mas eu aprendi com um irmão de santo meu chamado Gustavo Melo, que no teatro, enfim, hoje ele já está em outras coisas, né? Isso não é uma fala que representa a produção contemporânea, mas é uma coisa que ele me ensinou há bastante tempo, mas está na minha cabeça. De que, assim, se você pensa o teatro, né, a exposição do corpo, o corpo do homem branco, ele expressa a humanidade. E a literatura também. E o cinema também. A música isso é mais confuso, mas em algum nível também, né? No teatro, o corpo da mulher branca representa o feminino. O corpo do homem negro representa a negritude. E o corpo da mulher negra representa apenas a ela mesma. Essa impossibilidade e essa dificuldade de chegar ao lugar do universal é o que o Fanon vai, em muitos momentos do Pele Negras e Máscaras Brancas, que é um livro incrível, ela escreveu com 28 anos, mas uma das ideias que está ali, na experiência vivida do negro, é exatamente isso, de que o racismo e a colonização impõem
ao indivíduo que ele se observe por um sistema que não é um sistema propriamente dele, mas é um sistema que é controlado pelo olhar do outro. Mas, no limite, é esse outro que é o ser radicalmente vazio. O que não tem substância é a experiência do ser universal. Por quê? Porque ele só se configura quando ele agride um outro. Então, o branco só pode ser branco na presença de um não branco. O masculino só pode ser masculino na presença de um não masculino. Mas, enfim, a questão, então, toda é qual? Né? Como é que a gente fala das coisas sem reproduzir esse lugar, que é o lugar do indivíduo que, falando de si, está falando do mundo, supondo que a diversidade cabe dentro do eu. Né? E isso é uma estrutura de poder, né? Comum a vários discursos. Ao discurso do Estado, ao discurso da medicina, ao discurso judiciário, ao discurso da educação. Em alguma medida ela pretende isso, não é isso? Todo currículo de história dirá, Muito isso. nós temos que educar cidadãos. Que cidadãos são esses? Especialmente quando Cidadania é pensamos essa que é políticas igual a públicas. uma sociedade desigual. É um pouco confuso, Isso. né? Mas penso eu que a questão, então, caminha um pouco nessa direção, né? De como é que a gente fala da catástrofe sem reincidir nesse problema. De continuar como um eu que fala do mundo como se esse mundo coubesse dentro da minha boca. Não, não cabe. Não cabe. As minhas experiências de vida são muito limitadas. E a tradição que me formou também. Né? Porque eu não sou apenas eu. Eu vivo a partir de um conjunto de impulsos que vieram antes de mim. Mas esses impulsos também são racistas e patriarcais. Acredite, falei para você, né, que o uso da ideia de catástrofe e emergência ela está muito mais associada a uma intensificação do problema para chamar atenção. Não temos mesmo solução. É catástrofe para quem? Você está certíssimo. Assim, a figuração do tempo, figuração de si, do modo como você se coloca diante disso, porque esse é apenas uma parte, né? Mas essa ideia de que vai ter um dia seguinte, a princípio não tem. A ideia de um novo normal, uma supressão da ideia de dia seguinte, mas fundamentalmente, aquele que se figura como se eu dentro de um ambiente de catástrofe já é outro daquele que, por exemplo, não pode nem mesmo viver o ambiente do isolamento. Nem mesmo tem um isolamento, às vezes muitos dentro de casa, às vezes muito num espaço estritamente cerceado, aqueles que continuam tendo que sair todo dia para trabalhar, pegando um BRT lotado, que ainda continua acontecendo, só apenas já não está mais nas manchetes. Esse é um dilema que é quase que resoluto, né? Mas é importante intensificar o problema. É um ensaio com a ideia de chamar atenção para um ponto que até hoje nós, se eu pensar ao nível federal, nós não temos um planejamento epidemiológico, por exemplo. Sério, nosso presidente, nosso governo federal não apresentou de maneira rígida, apesar do antigo ministro da Saúde, Nelson Teich, dizer que ele existe. Ele existe, mas ele é frágil, não se fundamenta. Eu acho que essas ideias conversam porque há uma certa lentidão e é estranho, né? Porque a gente pensava que a estagnação ela viria totalmente fora de um vocabulário moderno, mas a estagnação ela parece estar vindo justamente pelo uso desenfreado do vocabulário da crise. A gente espera que vocês curtam esse vídeo, a gente ainda está aprendendo. Esse é o primeiro passo de um ciclo de debates, esse é um dos formatos nos quais ele vai acontecer. Volto a repetir. Também vão ter momentos onde a gente vai divulgar com antecedência para ter inscrição, para as pessoas participarem, para ter o que seria mais próximo de uma conferência ou de uma sala de aula, né? Mas, por enquanto, é o que a gente está começando e entendendo sempre que se vocês não estão aderindo à AVA, isso para a gente não é um impeditivo e a gente vai buscar meios de tentar alcançá-los, né? Os meios que a gente tem, que são limitados. Então é isso.
Obrigado, agradecemos a presença de vocês e tudo de melhor.